você é tendencioso, você está torcendo para isso, está torcendo para aquilo. Não, meu amigo, eu estou torcendo para o Brasil. Mesmo para as pessoas que são contra alguns posicionamentos do canal, a gente está buscando aquilo que é melhor para o Brasil. Nessa conjuntura da Ucrânia, acontecem muitos equívocos aqui no Brasil. O pessoal tá vendo a coisa de uma forma meio apaixonada, de uma forma meio manipulada aí. Mas o interesse do Brasil, ele não está efetivamente alinhado com o interesse da comunidade internacional, não. Tá? Algumas coisas que estão acontecendo aí com a Rússia podem vir a acontecer com o Brasil amanhã. A nossa situação é bem difícil no mundo. Perfeito, irmão. E eu já aproveito e já te pergunto, cara, o que aconteceu, por que chegamos a esse ponto? Para quem não está por dentro desse conteúdo militar, não está pensando nesses conflitos, nessas tensões que acontecem no mundo o tempo todo, quinta-feira chegou no noticiário lá que finalmente, enfim, a Rússia começou o ataque à Ucrânia. Mas eu tenho certeza que esse conteúdo já é debatido e analisado no seu canal. Sim. Há um certo tempo, há bastante tempo, eu diria até talvez anos, né? Então, fala pra gente, começa aí, o que houve? Por que aconteceu isso? Olha, Glauber, eu vou te falar uma coisa. Eu estou surpreso apenas do ponto onde as coisas chegaram. Não era para chegar nesse ponto. Eu vou ser sincero, eu não esperava que chegasse nesse ponto. Nessa gravidade das coisas. O momento realmente é grave, pessoal. A gente não está adorando a pílula, falando isso aqui para... Não está exagerando, não está falando isso aqui para ganhar like, não. O momento realmente é um momento internacional muito grave. A Rússia chegou a colocar as suas forças de defesa estratégica em alerta. Então isso é muito complicado. A gente não está percebendo a gravidade. É um momento muito mais grave que de 1962, quando os soviéticos instalaram mísseis nucleares em Cuba, próximo de Miami, que os Estados Unidos e a União Soviética quase foram à Terceira Guerra Mundial. Agora, por que essas coisas começaram? Vamos lá. Quando acabou a União Soviética em 1991, a Ucrânia optou por se desmembrar, se separar da Rússia. Eram 15 repúblicas, a Ucrânia se tornou independente. Na época, ela tinha um dos maiores arsenais nucleares do mundo. Ela tinha milhares de ogivas nucleares e eles devolveram para a Rússia com garantias do Ocidente de que a Ucrânia teria a independência. Só que o que acontece é o seguinte, vamos lá. Havia um entendimento entre as lideranças daquela época no sentido, Glauber, de aproveitar esse momento para construir supostamente a paz mundial. Então, o que a Rússia pediu? Olha, nós vamos, a ex-União Soviética, que virou só Rússia, né? O que nós queremos? A gente vai se desmembrar, vai acabar o comunismo, a Rússia vai se tornar uma democracia capitalista, mas a gente não quer a expansão da OTAN. Bom, a OTAN, Organização para o Tratado do Atlântico Norte, quando ela começa em 1949, ela tinha 12 países membros. Hoje são 30. E a maior parte desses países está indo em direção à Rússia. Então, eu acho que foi um problema estratégico muito sério e que alertou a liderança russa, tanto a liderança política quanto a liderança militar, dos perigos que o país corria. Porque naquela época da União Soviética, você tinha as bases da OTAN a 1.600 quilômetros das principais cidades da Rússia. Hoje elas estão a 200 quilômetros ou menos até. Então é um problema de segurança muito grande de um país que já foi invadido várias vezes. A Rússia já foi invadida por franceses, ela já foi invadida por suecos, ela já foi invadida por turcos, ela já foi invadida por alemães, ela já foi invadida por britânicos. Tá? Ela teve a presença de diversas tropas estrangeiras no seu território ao longo da história, então ela tem uma preocupação muito grande com isso. Quando começa essa expansão da OTAN, eles se sentiram realmente inseguros. Aí as coisas andaram mais ou menos até 2014. Isso a gente tem que voltar de novo um pouquinho no tempo. A Rússia, quando ela se separou quando a União Soviética se desfez, houve uma série de processos de privatização nas ex-repúblicas que empobreceram muito o país. O país vivia uma pobreza muito grande, uma miséria muito grande mesmo. E ele só começa a sair dessa miséria, que ela vai mais ou menos de 1991 a 1999, com a ascensão do Vladimir Putin, em 99. Então o Putin começa a levantar a economia, ele começa a surgir as forças armadas, ele começa a trabalhar a economia no sentido... A Rússia é uma grande potência energética hoje, ela exporta Sim. gás e petróleo para boa parte do mundo. O Putin levantou a Rússia, é um fato.
Então você tinha uma Ucrânia, que é um dos maiores países da Europa, vizinho à Rússia, que tinha uma posição assim. A Ucrânia, parte da Ucrânia é formada por russos, a parte mais oriental, e a parte ocidental da Rússia, né, é formada por ucranianos étnicos. Mas o que acontece? O país como um todo, uma parte do país olhava para a Europa, para as riquezas da Europa, que vamos ser sinceros, todo mundo cobiça, e outro país olhava para a Rússia. Né? Em 2000 e pouco, 2010, eu não me lembro o ano agora que ele foi eleito, ascende ao poder na Ucrânia um presidente chamado Viktor Yanukovych. O Yanukovych, ele era a favor da Rússia, ele tinha um posicionamento pró-Rússia. E aí a coisa começou a engrossar. Por quê? Porque algumas correntes americanas queriam derrubar o Yanukovych e colocar alguém pró-Rússia, pró-Estados Unidos. E isso não se fala aqui no Brasil, você não vai ver na imprensa brasileira, mas se você procurar documentação aí fora, é farto. Né? Se enfiou muito dinheiro na Ucrânia para derrubar o Yanukovych. Existem 2 filmes que eu aconselho as pessoas a assistirem. Os 2 falam da mesma coisa. Se você assistir os 2 filmes, você está achando que você está falando de assuntos diferentes. Uma chama-se, tem na Netflix, chamado Ukraine, Winter of Fire, né, Inverno de Fogo. E o outro, Ukraine on Fire, que tem só no YouTube, que é do Oliver Stone, que fala do mesmo assunto, mas mostra outra vertente. O que aconteceu? Começou-se uma série de manifestações contra o Yanukovych na Praça Maidan. Né? Se enfiou muito dinheiro ali, mas muito dinheiro mesmo. Esses manifestantes, eles tinham retroescavadeira, eles tinham centros cirúrgicos, eles tinham barricadas de engenharia profissional, sistemas de defesa militar assim, que segura até projetos de 762. Eles se levantaram contra o governo, a União Europeia pressionou o governo do Yanukovych para não usar as forças armadas contra os manifestantes. Muita gente morreu mesmo. Tem um vídeo, você acha na internet, que é assim, é vergonhoso, né? Uma alta funcionária do Departamento de Estado americano, a Victoria Nuland, ela circulando entre os manifestantes, distribuindo donativos. Quer dizer, onde é que já se viu? Você tem uma manifestação contra o governo, aí vem uma alta funcionária dos Estados Unidos e distribui dinheiro e comida para os manifestantes. Tem algo errado. Sim. Vamos imaginar, o que aconteceu na Ucrânia que ninguém conta foi isso, gente. E um governo próximo à Rússia. O governo próximo. Mas imagina se fosse aqui no Brasil. Sim. Tá tendo uma manifestação, essas fora Bolsonaro que tem na vida, que é direito de todo mundo, tá, gente? Cada um se posiciona como quiser. Mas imagina se você vê lá, ô Glauber, você tá ali olhando, você olha, mas aquele cara ali é funcionário americano, é funcionário da embaixada, tá aqui o Twitter dele, distribuindo donativos, distribuindo... Se diz a boca pequena que os Estados Unidos enfiaram quase... Na cifra do $1 bilhão para derrubar o Yanukovych. Se diz isso, eu não sei. O plano que foi usado na Ucrânia para derrubar o Yanukovych, ele foi no mesmo ano e guarda muitas semelhanças com as manifestações que nós tivemos aqui contra a presidente Dilma Rousseff na época. Só que ele é muito mais violento. Sim. Aqui não teve, vamos ser honestos. Teve algum quebra-quebra, mas ninguém morreu. Comparado... Lá morreu muita gente, muita. O pessoal ia com parecia a família dos Gomes, os caras iam com retroescavadeira para cima da polícia, com retroescavadeira. Isso acontece, ninguém conta. A imprensa não fala isso, mas tem vídeo na internet. Se você não, olha, gente, eu digo sempre isso, depois você coloca os vídeos, eu te dou os links, você bota os vídeos e o pessoal vê. Eu acho que é interessante, eu não sei se eu estou indo muito rápido, não. A tua audiência ter essa consciência crítica do que aconteceu. A Ucrânia não brotou do nada, gente. O Yanukovych, você gostasse ou não gostasse dele, ele foi eleito democraticamente. Agora, uma coisa que a gente tem que entender é que algumas dessas organizações que financiaram a queda do Viktor Yanukovych na Ucrânia em 2014 estão presentes no Brasil e vivem atuando. Bom, de lá para cá, né, o Vladimir Putin, quando aconteceu isso, a derrubada do Yanukovych, a Angela Merkel, que era a chanceler da primeira-ministra da Alemanha, ela disse que ela fala ela fala russo e o Putin fala alemão, que ele serviu na Alemanha Oriental. E ela se encontrou com ele e disse que ele estava possesso. Bom, o que o Putin fez? Aí é jogo de potência contra potência. Os Estados Unidos deu um cheque nele, um cheque-mate. Ele rocou, ele falou, olha, a Crimeia é de maioria russa, e vão fazer um referendo e acabou ocupando a Crimeia. Uma operação bem
bem por baixo do pano mesmo, e os rebeldes das repúblicas de Lugansk e Donetsk formaram dois bolsões ali, tá, de maioria étnica russa. É legítimo esse movimento? É questionável. Porque da Crimeia. Os dois. Tanto o da Crimeia é menos, porque a Crimeia é o seguinte, a Crimeia sempre foi russa. O pessoal costuma contar uma piada, o pessoal que estuda a história da Rússia, diz que a Crimeia ela foi dada pelo Nikita Khrushchev num dia de bebedeira em 1954. Ele diz que teve um banquete no Kremlin, ele estava de fogo e ele tinha muita dor na consciência porque ele ajudou a reprimir a Ucrânia no Holodomor nos anos 30 e ele teria dado a Crimeia de presente por dor de consciência. Aí o pessoal conta essa piada, não sei se não é verdadeira não. Mas o que acontece? O Putin já tinha feito uma manobra parecida com essa do Donetsk e do Lugansk na Geórgia. Vou explicar o Donetsk e o Lugansk para vocês entenderem. Vamos supor o seguinte, que Rio Grande do Sul e Santa Catarina no Brasil não se sentissem tão brasileiros. Ah, não, tem muito argentino aqui, a gente é mais argentino que brasileiro. Aí vai o argentino e fala, não, olha, solta dinheiro, solta passaporte, chama passportization, passaportização. É uma tática de guerra isso, tá? Sim. Você distribui o passaporte, o cara, hoje ele é ucraniano, amanhã ele é russo, que ele tem o passaporte. Sim. Aí você, olha, eu vou entrar para proteger esse cara é russo. Sim. É assim que funciona, sim, tá? E o que aconteceu? Ele fez essa técnica, né? Que seria o equivalente aqui no Brasil, você dá passaporte pro argentino para Santa Catarina e o Rio Grande do Sul e depois fala, não, esse pessoal que mora aqui é tudo argentino. Eu preciso defender eles. E foi isso que ele fez. Ele já tinha feito isso na Geórgia. Sim. Só que na Geórgia aconteceu a mesma coisa. Os Estados Unidos tinham plantado um governo títere do Mikhail Saakashvili, que é um cara com dupla nacionalidade, e que eles queriam colocar, porque a Geórgia ela tem instalações no Mar Negro Oriental muito estratégicas. Então eles queriam trazer a Geórgia para a OTAN para instalar uma base naval lá. Só que o que o Putin fez? Ele criou essa técnica aí, acho que foi em 2006. A Geórgia entrou numa situação de instabilidade muito grande e não podia entrar para a OTAN. Ele criou a mesma situação na Ucrânia. E essas situações de instabilidade que acontecem também não é muito por acaso, né? Não é. É todo num contexto de estratégia. Porque também você tem que olhar o outro lado, né, Glauber? Quando houve a situação do Luhansk, do Donetsk e da Crimeia, lógico que a maioria da população da Ucrânia, o governo e as forças armadas não iam se sentir confortáveis, então houve combates. Há quem diga que ali nas duas repúblicas do Luhansk e Donetsk morreram cerca de 15 mil pessoas. Né? Há dados bastante controversos com relação a isso aí. Então, de 2014 até hoje, não houve paz. É um fato, não houve paz ali. Só que eu acho, aí a gente entra numa série de outras considerações, né? Aí começa a entrar a parte nebulosa da história. Por quê? Você tinha um presidente, o Putin, o Trump, quando ele entra em 2016, tem duas coisas aí. Há quem diga que o Putin favoreceu muito a eleição do Trump, que ele ajudou. Eu não duvido. Aqui no Brasil, isso aí foi consenso na imprensa. Todo mundo soltava notícia em relação a isso, né? Então, Glauber, mas é que tá, né? Você trabalha com mídia, eu também, a gente sabe que a verdade nunca é de um lado só. Sim. Né? Então, eu acho que nesse ponto, eu não tenho como provar, é um achismo meu, compra quem quiser, por favor. Tá, gente? É uma ilação minha, compra quem quiser. Eu acho que, de uma certa forma, o Putin influenciou as eleições de 2016. Como ele fez, não sei. Sim. Porque ele e o Trump se davam muito bem, eles tinham um bom relacionamento. O Trump não tinha um relacionamento bom com a China, mas tinha um relacionamento bom com a Rússia. Sim. E isso é bom para os Estados Unidos, às vezes não pode enfrentar dois ao mesmo tempo. Sim. O que acontece? Em 2020, né, 2020, o Trump perde a eleição, entra o Biden. Todo mundo já sabia, eu fiz vários vídeos disso, que o Biden detesta a Rússia. Detesta. O Biden foi vice-presidente do Barack Obama. E na época do Obama, os ucranianos já estavam enfrentando os separatistas no Luhansk e Donetsk. E o pessoal chegou a pedir, né, para o governo Obama o fornecimento de mísseis antitanque Javelin.
E o Obama foi contra, mas o Biden, como vice-presidente, foi a favor. Então, ele já tinha essas querelas. A família do Biden tem negócios na Ucrânia, negócio na área de petróleo. Há quem diga que a bronca dele é pessoal porque ele perdeu dinheiro. A gente nunca vai saber. Sim. Mas ele tem é um governo hostil ao Putin. Bom, quando o Biden assume... Eu tinha feito um vídeo falando isso, que ele não ia dar sossego, né, pro Putin. E não deu mesmo. Logo que o Biden assume, volta para a Rússia um agitador chamado Alexei Navalny, mas ele entra na Rússia com pompa e circunstância, sabe? Só que os serviços secretos do russo já estavam alertados. Quando ele estava o avião dele veio da Alemanha. Quando o avião estava chegando, que ia descer no aeroporto de Sheremetyevo, em Moscou, ele foi desviado para Vnukovo, a polícia estava esperando ele dali, ele já foi para a cadeia, está preso até hoje. Na mesma época, soltaram um vídeo, esse vídeo deve ter hoje, Glauber, a última vez que eu vi, ele estava com 135 milhões de visualizações. Não sei se tem mais. Você sabe o quanto a gente sua para chegar em 135. Eu ainda levo alguns anos. Mas, então, o vídeo desse cara, o vídeo teve acho que um mês, 100 e poucos milhões de visualizações. Então a gente sabe que teve impulsionamento mega, né? E ele solta um vídeo mostrando uns palácios suntuosos ali no sul da Rússia que seriam do Putin. Então, quando eu vi isso daí, eu vi a movimentação desse cara, o dinheiro que estavam colocando nele, a bagunça dentro da Rússia, eu já chutei. Falei, ó, o Putin vai ter um ano difícil. E teve. Mas eles conseguiram... E aí você vê, Glauber, e eu quero fazer um alerta pro teu público, que é um público grande, um público maravilhoso, e a gente fica feliz de poder falar para outros públicos. Eu fico feliz mesmo. Vocês têm que acordar para isso, gente. A imprensa, ela serve um patrão. As mídias mais independentes, que é o caso da gente, elas têm mais autenticidade, porque são cobradas. A gente é muito cobrado. Você mesmo, eu vejo aí pela coisa... Você não deve ter sossego. Às vezes, no supermercado, a gente não consegue fazer as coisas, cara. A gente não consegue, Glauber. A gente é muito cobrado. Sim. Então, eu acho que nesse ponto, a nossa resposta, a gente é mais limitado. Eu falo assim, gente, fica mais difícil mentir. Fica mais difícil. A gente é muito cobrado. Aí, o que acontece? A imprensa, ela não é assim. Ela como ela é pulverizada... Não tem uma imagem. Não tem. A imprensa. Não tem um cara que você pode chegar... E cobrar. Cobrar ele. Depois eu pego. O pessoal pega aí. Não esquenta a cabeça. E cobrar. Mas, então, o que acontece? Saiu uma matéria na época dizendo o seguinte, que estavam tendo manifestações de mais de 60 cidades russas, né? Aí eu pensei, falei, nossa, vai cair, né? Só que isso era só no Ocidente, porque na Rússia essas manifestações já tinham morrido, o pessoal já estava tudo na cadeia, as manifestações foram... Então eu comecei a olhar o seguinte, falei, olha, estão colocando muito dinheiro nesse Navalny, o Biden quer porque quer derrubar o Putin. De lá para cá a situação só piorou. Aí a gente começa a voltar à Ucrânia, né? A gente já percebeu, nós temos dois cenários aí, pessoal. Nós temos uma Ucrânia em chamas, desde 2014. Nós temos um presidente que é abertamente hostil ao Vladimir Putin, que é o Joe Biden. E nós tivemos um terceiro fator que eu não sei o que é. Falta uma peça nesse quebra-cabeça. Não vi ninguém me dar uma explicação convincente até agora do porquê que a Rússia cismou que a Ucrânia iria entrar na OTAN. Porque pela lógica, a Ucrânia não poderia. Ela tem 3 regiões em conflito, ela não poderia entrar na OTAN. Mas eu não sei onde ele se convenceu isso, se ele tem alguma informação que nós não temos. O fato é que ele começou a pressionar os Estados Unidos a se comprometerem com a não entrada da Ucrânia na OTAN. Mas isso não seria por conta desse avanço com a mudança de governo nos Estados Unidos? Sim. E aí o argumento que se tem por trás é a entrada na OTAN. Mas ninguém pode falar que o presidente americano tem interesse naquela região. E aí se usa se fala a boca isso pequena. De fundo. Exatamente. Seria isso? O Glauber, aí entra mais coisas. Aí eu acho que entra mais coisas. Aí entra a pandemia também. Eu acho que a pandemia, ela está mal explicada, eu não vou entrar nesse detalhe, e ela piorou muito o relacionamento entre os governos do Ocidente e do Oriente. Essa é a visão que eu tenho. O relacionamento piorou demais. Assim, eu acompanho isso há muito tempo, né? Então a gente nota que depois da pandemia as relações se deterioraram. Eu acho que aumentou a desconfiança. Agora, aí que tá, né? O que o Putin alega? Que o Ocidente
teria que frear o avanço da OTAN em direção ao leste. Cara, aí eu acho que houve muita má vontade dos Estados Unidos nesse ponto, porque era só dar um documento, assinar um documento dizendo, ó, a Ucrânia não vai entrar na OTAN, tá tudo certo. Não fizeram isso, então o pessoal estava querendo uma guerra, né?